o Senhor continuará, através do pastor, trazendo uma palavra contundente que venha de encontro com as nossas necessidades, ó Deus. Merecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Se você fica mais um minutinho de pé, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, livro de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Enquanto isso, estou me apresentando aqui. Eu sou o pastor Pedro Emanuel. Uma honra estar aqui com vocês. Estou aqui juntamente com minha esposa, Lariane, meus filhos. Eu subi aqui antes que eu tenho uma filha pentecostal ali embaixo, nós estamos aqui. Estava pulando em todos os louvores e eu tinha que ajudar um pouquinho. Aqui também alguns discípulos, Lucimara, Ana Paula, Valéria, que moram aqui pertinho, né? Nós somos ali da igreja Impactados, fica ali na região da Vila Rosa, do Bispo Rinaldo Silva. Agradeço a Cida pelo convite, o Wesley também. Que bom revê-los, que também estiveram conosco por algum tempo. E que bom que vocês estão aqui nessa casa, que bom que vocês estão aqui nessa igreja, crescendo, frutificando. A filha da Cida, uma das ministras de louvores da nossa igreja, uma bênção, tirou sendo usada ali naquele lugar. Nós cremos que essa unção que foi de lá também está neste lugar, porque o Senhor está aqui neste lugar também, amém? Eu faltava essa presença dele. Eu queria pedir o irmão teclado aqui para me ajudar. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo capítulo 15, versículo 11 em diante, uma parábola bem conhecida, que nos diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a parte da minha herança. E assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome por toda aquela região. E ele começou a passar por necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para um campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si disse: quantos empregados o meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu, porém, a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e o chamou. O viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e os calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo também, para que matemos e vamos fazer uma grande festa. Pois este meu filho estava morto, voltou para a vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou os de seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa o teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Somente até aí, se você pode, coloque a Bíblia no banco, feche seus olhos mais uma vez.
Antes da continuidade da palavra, eu gostaria que você louvasse o nome do Senhor. Mais uma canção, mas no sentido de dizer que Ele possa falar ao seu coração de uma forma diferente nessa noite. O Senhor já está aqui, o Senhor já está neste lugar. E o nosso desejo, Espírito Santo, é sermos inundados, cheios da Tua presença nessa noite. Por isso, Deus, fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade. A honra e a glória te pertencem. E nós sabemos que essa noite não é uma noite comum, mas é a noite que o Senhor escolheu para falar no coração dos teus filhos e filhas que aqui estão. Por isso, Espírito Santo de Deus, faz conforme o teu querer, faz conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Se você pode, ouve a sua voz, vamos declarar essa canção ao Senhor em alta voz. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este. Você pode dizer a Ele, diga, é o desejo, querendo o Senhor, pra glória, Senhor. Não há nada igual, você pode dizer, não há nada melhor. Nada se compara, nada se compara à sua presença. Nada, 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 diga, tua presença. Se esse é o seu desejo, diga essa voz, declare, eu provei em mim o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha. Oh, nessa noite nós cremos, Senhor, e ela é tua presença. Se você pode, levante a sua mão. Aleluia.
o desejo. Aleluia. Sermos vindos, aleluia. 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 Se você pode aplaudir o Senhor nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. Nós acabamos de ler uma parábola que é muito conhecida. E quando você lê a carta, ou melhor, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, você percebe que outras duas parábolas estão enraizadas ali. A parábola da ovelha perdida, que Cristo está comentando ali sobre um homem que tem 100 ovelhas e se uma delas se perdesse, o que aquele homem iria fazer? O que aquele pastor faria? Ele iria atrás dessa uma ovelha. Em seguida conta ali sobre a parábola da dracma perdida. E vem nos falar também sobre um homem que tinha 10 dracmas, mas que se perdesse uma, ele também iria procurar por essa dracma. E em seguida nós vemos que o versículo 11, se você puder deixar sua Bíblia aberta, livro de Lucas capítulo 15. No versículo 11, Cristo começa assim, ou melhor, o escritor começa assim, e Jesus continuou, ou seja, a continuação de outras parábolas que vinham antes. Aquele homem tinha 2 filhos. E você percebe que ali no versículo 12, esse homem se achega diante do pai e diz: pai, eu quero parte da minha herança. Para quem entende um pouquinho das leis, sabe que a herança geralmente é dividida no momento da morte de um ente querido. Perceba comigo que é como se esse filho dissesse: pai, eu não me importo com o Senhor, eu não me importo com quem o Senhor é, eu prefiro que o Senhor morra, mas eu quero a parte daquilo que eu tenho como direito, eu quero a parte da minha herança. E em tempos antigos a herança era dividida entre os seus entes. E aqui a Bíblia vai dizer que aquele homem repartiu as propriedades, a sua herança, entre os seus 2 filhos. Não foi somente esse que nós conhecemos como filho pródigo, mas aquele outro também que permaneceu na casa do pai. E você percebe que a história continua nos dizendo que esse homem, ele saiu, esse filho, ele saiu da presença do pai. Ele foi para um lugar distante, um lugar longe dos seus familiares, um lugar longe do pai. E a Bíblia nos diz que ele gasta tudo que tinha. E não diz com que ele gasta, mas que ele gasta de uma maneira desonesta ou de alguma maneira indevida. E o fato é que passa algum tempo, nós percebemos que há uma fome naquela região, que há uma escassez naquela região. E a Bíblia vai nos dizer que aquele homem agora precisa trabalhar, porque ele não tem mais condição para viver. E ele vai para um lugar desconhecido, trabalhar para outras pessoas. Vale lembrar que ele era um homem que servia ali ao seu pai, um homem que tinha muitas propriedades, um homem rico. Por sua vez, esse filho também era um homem próspero, era alguém que tinha ali condições, que tinha ali terras, que tinha ali um poder de governo também dentro da sua família. Mas ele está agora trabalhando para um homem desconhecido, e a Bíblia nos diz que ele passa fome, e ele deseja alimentar-se com a comida dos porcos. Para você que não conhece um pouquinho da história, a Bíblia nos conta que para um judeu, cuidar de porcos ou estar ali no meio de porcos era como se fosse uma humilhação. A saber que no Antigo Testamento, na lei mosaica, a Bíblia nos fala que o judeu ou o povo de Israel não poderia comer carne de porco. Eles não poderiam tocar em animais assim. E o fato é que no período intertestamentário, ou seja, entre Malaquias e Mateus, onde nós percebemos que há um intervalo de aproximadamente 400 anos, existe ali um momento da história em que o templo do Senhor, ele passa a ser ali pervertido, ele passa ali a ser atacado por algumas pessoas, e no meio disso alguns homens ali eles passam a trazer heresias e até mesmo a sacrificar porcos dentro do templo do Senhor, o que causou uma grande revolta no meio do povo de Deus, o que causou a chamada revolta dos macabeus. Se você puder, depois pesquise isso na sua casa. Mas você percebe que o judeu trabalhar com porcos ou cuidar de porcos era algo que era muito estranho. Você percebe que em uma certa mensagem da Bíblia, quando o Senhor está expulsando demônios de um homem que vivia ali no meio de sepulcros, aqueles demônios vão para o meio dos porcos. Ou seja, vai para um lugar sujo, um lugar que não era costumeiro para um judeu, um lugar que não era costumeiro para um homem de Deus estar envolvido. E ele está agora cuidando de algo que mostrava ali a sua humilhação. Aonde esse homem foi parar? E talvez você pense, Pedro, mas o filho pródigo nos fala de um homem que está desviado dos caminhos do Senhor. Mas existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: pior do que estar perdido longe da casa do Pai
é estar perdido dentro da casa do Pai. Porque pode ser que você pense que o filho pródigo é aquele que está perdido lá fora, mas muitas vezes nós agimos como um filho pródigo. Nós saímos da presença do Senhor, nós fugimos da presença desse Deus. Muitas vezes você cresce ministerialmente, você cresce na sua vida como um cristão, e chega um determinado momento que você pensa: eu já sei demais, eu tenho muito conhecimento, eu não quero mais estar do lado do meu pai, eu não quero mais estar naquela igreja, eu não quero simplesmente estar naquela posição de ministro, de louvor, ou de cantar de back, ou de trazer apenas uma saudação, ou de cantar no meio da harpa. Eu quero parte da minha herança, daquilo que eu tenho direito, e age como um filho pródigo. Muitas vezes você está distante do Senhor, mesmo estando na casa dele. E o fato é, nós começamos esse culto aqui com o irmão falando sobre aqueles que oraram no dia de hoje. Quantos oraram? Quantos leram a palavra do Senhor? Aqueles que faltaram à escola dominical, aqueles que não tinham começado com o Senhor. E o fato, quantas vezes no nosso dia nós esquecemos de começar agradecendo, orando ao Senhor? São tantos problemas no nosso dia a dia que o Senhor acaba ficando em segundo plano. Você lembra dele na hora de se alimentar, você lembra dele na hora de dormir, mas esquece daquele momento de comunhão entre pai e filho que havia alguns dias atrás. Ou seja, às vezes você está crescendo também como um filho pródigo. Esse filho, ele percebe que ele estava vivendo em um lugar indevido, que o pai dele tinha ali herança, que o pai dele tinha ali uma porção dobrada, que poderia recebê-lo mais uma vez de volta, nem que fosse como um dos seus servos, nem que fosse como um escravo. E observe que a Bíblia nos diz, no versículo de número 18, ele faz um ensaio, e a Bíblia nos diz aí: olha, eu voltarei ao meu pai e direi: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos teus empregados. Em outras versões, me trata como um dos seus escravos, mas não me deixe cuidando de porcos, não me deixe passando por fome. Eu prefiro estar na casa do Pai, ainda que seja num sentido de humilhação, mas eu preciso de uma restauração na minha vida. E aquele homem, ele vai de encontro ao seu pai. Mas a Bíblia é linda e nos mostra o quanto esse Deus é um Deus de amor incondicional, que muitas vezes você não entende a tamanha bonança e graça que sobreabunda sobre a sua vida. Que talvez você observe e pense: eu merecia morte, mas o Senhor está me dando vida. Eu merecia castigo, mas o Senhor está trazendo bênçãos sobre a minha casa. Eu merecia estar num lugar de tormento, mas o Senhor traz paz e alegria para o meu lar. Mas olha, esse filho, ele está indo diante do seu pai. E observe que a Bíblia nos diz, eu acho isso lindo, versículo de número 20. A Bíblia nos diz o quê? A seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Quem estava longe? Fala para mim. Não, leia comigo. Estando ainda longe, o seu pai o viu. Aquele filho estava ainda em uma distância, mas o pai o viu ainda de longe. E o que esse pai faz? Cheio de compaixão, ele corre até o filho. Cheio de compaixão, ele vai até o seu filho. O filho que estava cuidando de porcos, possivelmente sujo, possivelmente com roupas esfarrapadas, possivelmente com um mau cheiro. Mas o pai simplesmente vai de encontro a esse filho, ainda distante, corre até esse filho e faz o quê? O abraçou e o beijou. Entenda isso. Esse filho pródigo nos fala de todo aquele que é cristão também. Quantas vezes nos afastamos da presença do Senhor, e muitas vezes você se sente aquela pessoa indigna de estar na casa do Pai, de estar na presença do Senhor, de subir em um altar. De fato nós somos, nós não merecemos tanto amor assim, mas a graça do Senhor nos alcança, esse amor nos alcança. E o fato é que mesmo nós estamos sujos, estando em pecado, quando nós nos achegamos ao Senhor, a primeira coisa que o Senhor faz é vir até você também. Amém. Observe que a Bíblia nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um pai que te ama, um pai que entregou o seu filho naquela cruz por mim e por você. Mas lembra daquele ensaio do filho que ele fala: eu vou chegar no meu pai e vou dizer que não sou mais digno
Me trata como um dos seus escravos. E ele faz isso, olha o versículo de número 21. O filho disse: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, não sou digno mais de ser chamado seu filho. Ou seja, aquele filho queria se justificar para o pai, queria se justificar dizendo: eu errei com isso, eu fiz aquilo, eu sei que eu te abandonei, eu sei que eu me afastei dos teus caminhos, me trata somente como mais um, me deixa aqui no cantinho, não precisa me dar bola, me deixa como um escravo. E o que foi a resposta desse pai? Ele simplesmente vira para os servos e diz: tragam roupa, tragam vestes, tragam um anel e tragam um calçado para os seus pés. Observe que o pai não quis nem saber o que o filho fez. Ele simplesmente olhou para aquele filho e falou: meu filho, você está muito sujo, meu filho, você está muito com um mau cheiro, você está mal. Peraí, vamos te limpar, vamos colocar vestes novas sobre você. Vestes novas nos fala de pureza, ou seja, vamos purificar esse menino aqui mais uma vez. Sabe, vamos limpar o coração desse rapaz. E é isso que eu quero trazer para você que nessa noite, às vezes você chega diante do Senhor sujo, imundo, cheio de pecado. E o que o Senhor tem para você? Ele quer te limpar, Ele quer te purificar, Ele quer te trazer vestes novas. Ainda que Satanás te vista com as vestes do pecado, o Senhor, Ele te veste com as vestes de santidade e te dá uma nova história. Mas não é somente as vestes novas. Observe que aquele pai manda trazer um anel. Para quem entende um pouco mais dessa história antiga, o anel servia como um símbolo de selar algo entre aquele que tinha uma palavra, entre aquele que tinha mais posse, entre aquele que tinha autoridade. Se ele chegasse no mercado, ele não precisava ali oferecer dinheiro, apenas com o selo do seu anel, ou seja, ele colocava ali o seu anel e aquilo servia como um trato, como uma palavra que ele dava para as pessoas, ou seja, servia como um sinal de autoridade. É como se o Senhor estivesse dizendo: traga vestes novas para este homem que está cheio de pecado, vamos limpar ele, mas também revista ele com autoridade do Pai. Porque se ele está recebendo um anel, ele também tem autoridade. Autoridade sobre o quê, Pedro? Autoridade sobre o pecado, autoridade sobre Satanás, de pisar sobre a cabeça de Satanás, onde o pecado não tem mais domínio sobre a vida deste homem. É por isso que a Bíblia nos diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor, Ele te faz filho. O filho, ele tem direito àquilo que o pai também tem. Ou seja, o pai está dando ali, revestindo mais uma vez aquele homem com autoridade. Além disso, ele fala: traga sandália para os seus pés também. Por quê? O escravo antigamente andava somente descalço. Era o que diferenciava ele dos seus senhores, além das suas roupas. Aquele homem que era escravo, que era servo, ele não tinha os calçados. Mas aquele que estava no meio do palácio, aquele que era de uma linhagem real, ele tinha uns calçados. Ele não sujava os seus pés. Esse pai está aí dizendo para esse filho: calce o melhor calçado sobre ele, porque ele não vai andar mais na sujeira desse mundo, porque ele não vai se contaminar mais com esse mundo, mas existe algo novo para ele. E se você continua vendo mais à frente, no livro de Efésios fala sobre as armaduras do Espírito Santo, sobre o calçado do Evangelho da paz. Ou seja, traga para este filho uma sandália nova, para que ele possa caminhar sobre os meus caminhos, para que ele possa trilhar os meus caminhos, o caminho do Evangelho, um caminho de alegria, um caminho de paz. Eu escrevo sobre a vida deste homem que estava perdido, vestes novas de santidade, um anel de autoridade sobre o pecado e um calçado para que ele possa pisar sobre serpentes e escorpiões e não venha mais se contaminar com esse mundo. É isso que o Senhor faz com esse filho, ou seja, ele restaura a vida daquele homem que se perdeu. Glória a Deus. Como eu disse no começo, pode ser que você está na casa do Senhor e perdido também. Pode ser que há dias você não ora, você não clama, você não lê a palavra do Senhor, você não sente a presença dEle, você não chora. Mas que hoje seja uma noite de renovo para você, porque a Bíblia não para por aqui. Esse homem recebe vestes novas, ele recebe um anel novo, ele recebe agora calçados novos, mas a Bíblia também nos diz que eles iriam agora festejar. Tragam um novilho novo. E esse novilho, ele era preparado ao longo dos meses, era engordado ali para uma festa muito especial. Não era para um momento qualquer, não era para todo dia, para todo final de semana, era para uma ocasião especial.
Ou seja, vamos festejar com músicas e com danças, porque aquele que estava perdido voltou para a casa do Pai. Isso nos fala de duas vertentes: aquele que está perdido lá fora, que tem sim a chance de se encontrar mais uma vez com o nosso Deus, e aquele que está perdido até mesmo dentro da igreja, que pode se encontrar também com o seu Deus uma vez mais. Lembra que a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Você não tem aqui neste lugar um pai que está pronto com um cajado na mão para te ferir, mas um pai de amor, que cuida, que te ama, que deu um filho naquela cruz para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Eu não penso que o seu pecado sim ele faz separação entre você e Deus, mas a partir do momento que você reconhece isso, Ele está de braços abertos para te receber uma vez mais, e escrever uma nova história sobre a sua vida, e dar continuidade a essa história de conquistas, de vitória que Ele tem para você. Mas a Bíblia também nos conta sobre o segundo filho. Lembra que esse segundo filho ele aparece somente nos primeiros versículos, ali no versículo 12, onde ele recebe parte da sua herança. E esse segundo filho, ele muitas vezes está enraizado aqui dentro da igreja também. Porque esse segundo filho, ele recebe parte da herança. Ele continua na casa do pai, mas ele não questionou sobre a herança. Lembra que nós comentamos? A herança era dada no momento da morte de alguém. Ou seja, aquele filho estava como se fosse pedindo a morte do seu pai para receber a sua parte. O seu irmão, por sua vez, não questionou também. Ele recebe parte da herança. A única diferença é que ele continua na casa do pai, ele continua servindo, mas a atitude dele é diferente. E quando você observa nos versículos de número 25, nos diz: enquanto isso o filho mais velho estava na onde? No campo, trabalhando. Em outras palavras, o filho mais velho era como se estivesse ali na igreja, servindo, fazendo a obra do Senhor. Ele não se afastou. Ele estava servindo ao Pai todos os dias. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele não fugiu, ele não saiu da presença do Pai. Ele estava ali todos os dias. Ele estava ali trabalhando. Ele estava exercendo o seu ministério. Mas o que acontece? Versículo de número 27. E este respondeu ao seu irmão, voltou, e o seu pai matou um novilho, porque recebeu de volta são e salvo. Mas olha a resposta desse irmão: ele se enche de ira e não quis entrar. Quem é o segundo filho? Muitas vezes somos nós cristãos. Quando vemos um dos filhos do Senhor voltando para a casa do Pai e recebendo da bonança, da graça do Senhor. Ou seja, como assim esse irmão saiu, desviou, se afastou, fez tudo de errado lá fora? Na hora que ele volta, ele é bem aceito. Na hora que ele entra na igreja, ele é aceito novamente. Na hora que ele volta para a igreja, as pessoas fazem festa. E aquele filho continua ainda. Versículo 29, olha, todos os anos eu tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço. Eu nunca desobedeci as tuas ordens, mas como tu me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. É como se esse filho estivesse dizendo: eu estou na igreja todos os domingos, eu estou na igreja todas as quartas, eu estou de manhã, eu estou à tarde. Aí vem uma pessoa de fora, tem mais oportunidade do que eu, que estou aqui todo dia. Vem uma pessoa que chegou agora, já está subindo no altar para pregar, para cantar, para tocar. E o meu líder, o meu pastor às vezes nem me nota. Eu estou aqui limpando a igreja, eu estou aqui cortando as árvores, eu estou aqui servindo todos os dias, todos os anos, servindo como se fosse um escravo. E ninguém nota. E de repente chega alguém que nem conhece de Bíblia, alguém que estava desviado, que estava afastado, e as pessoas estão fazendo festa. Aquele filho mais velho estava invejando seu irmão. Como assim? Alguém que estava lá fora perdido, agora ele é reconhecido. Eu que estou aqui não sou reconhecido por ninguém. Quantas vezes nós agimos assim, não, irmãos? Estamos na casa do Senhor e não temos aquele devido reconhecimento, ou devidos aplausos, ou os agradecimentos de muito obrigado. Você está servindo todos os dias. E talvez o seu pastor, o seu líder faz algo que enaltece alguém, você que está ali fazendo é esquecido, e você não quer se festejar,
Você não quer celebrar a conquista do seu irmão. O irmão ali de fora ganhou um carro, o irmão conquistou uma casa nova. Ah, mas como assim? É do diabo. Quantas vezes nós invejamos as pessoas que estão do nosso lado? Não celebramos as conquistas, as pequenas conquistas, e agimos como esse segundo filho. Pode ser que você não se enquadra no filho pródigo, mas se enquadra nesse segundo filho, que está na casa do pai todos os dias, mas não quer celebrar com aqueles que estão conquistando algo do Senhor, não quer celebrar com aqueles que estão crescendo nos caminhos do Senhor, com aquele que está tendo uma nova oportunidade no altar do Senhor, com aquele que está tendo a oportunidade de louvar, de crescer mais uma vez. Não quer celebrar com aquele que caiu, mas voltou para os caminhos do Senhor. Quantas vezes nos achamos tão santos, perfeitos, grandes, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, na nossa igreja, mas lá fora tudo muda. O fato é que não adianta nós estarmos aqui nos domingos, chorando, cantando, rodando, pulando, sendo cheios do Espírito Santo, orar em novas línguas, e na segunda-feira continuar uma vida em pecado, na segunda-feira continuar uma vida de mentiras, de falsidades, assim como esse filho, todos os dias estava na casa do pai, mas na primeira oportunidade a ira se acende no coração daquele homem. Na primeira oportunidade ele está ali com inveja do seu irmão. Na primeira oportunidade ele está falando mal do seu irmão, porque olha como continua a palavra no versículo de número 30. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho. Que momento que nós lemos que esse filho gastou dinheiro com prostitutas? Em momento algum. A Bíblia não cita com que esse homem gastou o seu dinheiro. Mas o irmão mais velho está acusando, ele gastou com prostitutas, ele gastou com aquilo, ele fez aquilo outro. Mas aquele irmão não sabia. Aquele irmão na verdade nem se importou com aquele que deixou o pai e foi para um lugar distante. Aquele irmão nem se importou se o irmão dele estava passando por uma necessidade. Não se importou se o irmão dele estava passando por dificuldades, se em algum lugar perdido, ou se ele estava à beira da morte. Aquele irmão só olhou para si próprio. Traga isso para os dias atuais. Quantas pessoas estão sofrendo do seu lado e você não está dando a mínima para isso? Quantas pessoas estão depressivas, cansadas, abatidas do seu lado? Mas nós preferimos a pompa, preferimos o altar, preferimos os holofotes, os aplausos, e nos esquecemos daqueles que estão à nossa volta sofrendo. Por isso que Cristo, quando Ele resume os mandamentos, Ele diz: amai o seu Deus sobre todas as coisas, amai o seu próximo como a ti mesmo. Mas como igreja nós falhamos esse segundo mandamento. Nós queremos amar ao Senhor, nós queremos entregar tudo que temos ao Senhor, nós cantamos canções lindas, dizemos que o amamos, dizemos que o adoramos, entregamos tudo, fazemos jejuns, fazemos promessas, fazemos propósitos, campanhas, mas não amamos o nosso irmão, não amamos aqueles que estão do nosso lado, aquele que está passando por dificuldades, aquele que necessita muitas vezes de um abraço. Mas nós olhamos para nós, é tão mais fácil. Ele que se vire com o Senhor, cada um por si, sou eu e Deus. Aquele irmão não se preocupou com o outro, ele invejou o outro. Mas é tão lindo a resposta que o pai dá àquele filho. Ele não briga com aquele filho também, ele não adverte aquele filho dizendo: você está errado, você vai ficar de castigo, você vai perder os seus bens. Versículo 31. O pai disse: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que é do Pai pertence a você. Tudo que é do Senhor também é seu. Ou seja, a graça, aquilo que foi conquistado naquela cruz, também está disponível para você. Você não precisa invejar, você não precisa olhar para o lado e pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que as promessas não vão se cumprir sobre a minha vida? Só cumpre na vida do próximo e na minha vida eu que estou aqui abandonado. Eu já cansei de orar, eu já cansei de fazer campanha, eu já cansei de orar, acordar pelas madrugadas, de fazer
E o pai não olha para mim. E vê uma pessoa toda em pecado, e o Senhor está honrando, o Senhor está fazendo ela crescer. Mas eu que estou nos caminhos do Senhor há tanto tempo, não vejo as promessas do Senhor se cumprir sobre a minha vida. A resposta que o Senhor tem para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é: filho, tudo que o Senhor tem também é seu. Tudo que o Pai tem também é seu. Tudo que o Senhor fez é para você. Esse mundo é para que você possa também desfrutar. Deus não te fez, não te gerou apenas para sofrer, apenas para viver angustiado, chorando pelos cantos. Existe um tempo de vitória para você. Existe um tempo de desfrutar também aqui para você. Existe um tempo de bonança para você. Existe um Pai que te ama, que olha dos céus, olha para você, sabe aquilo que você está passando, sabe o que você está precisando. Glória a Deus, aleluia. Ele sabe das suas lágrimas, Ele sabe da sua dor. Não pense que o Pai te esqueceu, que o Pai te abandonou, que Ele não liga para você, e que a única coisa que Ele tem para você é sofrimento. Não, não é. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o Deus que criou os céus e a terra. Esse não é o Deus da nossa Bíblia. Nós servimos a um Deus de amor. Nós servimos a um Deus que te chama de volta, que quando você chega diante dele, Ele corre para você, Ele te abraça, te toma nos braços, te diz que te ama, olha para você, te limpa de todo pecado e te chama de filho amado. Você não é uma pessoa qualquer. Você é filho, você é amado do Pai. Você é escolhido do Senhor. Quantas promessas nós não temos na Bíblia, dizendo que antes mesmo que nós fôssemos formados, o Senhor, Ele te escolheu como profeta para essa geração, que Ele te escolheu para anunciar as boas novas para aqueles que estão perdidos afora. Deus não está trazendo o nome de alguém, Ele está dizendo que isso é para você, é para mim, é para você. O Senhor tem um propósito para a sua vida. O Senhor não te esqueceu. O Senhor não te abandonou. Ele não te deixa sozinho. Pode ser que você não está ouvindo a voz do Senhor, mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje a voz do Senhor será audível, palpável para você. Será a presença dEle todos os dias do seu lado. Eu não sei como você chegou aqui. Se você chegou aqui como esse filho pródigo, que precisa voltar para os caminhos do Senhor, que precisa voltar a orar, que precisa voltar a clamar, que precisa voltar a buscar a presença dEle, que precisa voltar para o Pai. Ou se você chegou aqui como esse segundo filho, que já está cansado de fazer, e parece que o Pai não está olhando para você, que já está cansado de exercer o seu ministério, e parece que tudo que você faz anda para trás, que a sua vida não anda para frente, que as coisas não acontecem para você. E pode ser que hoje as suas palavras são apenas de murmuração, são apenas de reclamar, de dizer: Deus não liga mais para mim, Deus me abandonou. Mas o Pai está aqui para te dizer que Ele tem vestes novas para você, que Ele tem um anel novo para você, que Ele tem um calçado novo para te dar, que Ele tem uma festa para fazer para você também. Por isso o convite é: meu filho, entra para essa festa, porque está chegando um dia em que você não vai mais chorar pelos cantos, em que você não vai mais sofrer pelos cantos, em que nós estaremos no céu celebrando e adorando aquele que venceu naquela cruz, assim como diz a palavra de Deus, em um lugar que não há choro, em um lugar que não há morte, em um lugar que não há mais dor, que não há mais tristeza, mas é um lugar onde o fruto do Espírito se manifesta, onde o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança, a fé, o domínio próprio, ele se manifestará sobre você, onde a graça do Senhor continuará, onde nós não precisaremos do sol, pois a luz do Senhor brilhará constantemente sobre nós. É isso que te aguarda. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia nos diz: pensai nas coisas que são do alto, porque é lá que está a sua herança. Pessoas na igreja vão te frustrar. Pode ser que o seu líder vai te frustrar, mas existe um Deus que não vai te frustrar. Glória a Deus. Existe um
Deus que te ama, independente de toda e qualquer situação. Aleluia, Deus. E nessa noite Ele te diz: meu filho, eu estou aqui de braços abertos para te fortalecer uma vez mais. E eu gostaria de finalizar. Se você pode se colocar de pé, eu quero orar com você. Glória a Deus. Ei, Deus poderoso. Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está neste lugar. Eu não sei como você chegou, mas eu gostaria de finalizar com essa canção, onde o Espírito Santo de Deus ia trazer algo novo sobre você. Fôlego de vida. Que hoje seja uma noite onde Ele possa fortalecer a sua fé, onde você possa olhar para Ele e saber, olhar para o alto e saber que o seu Redentor continua vivo, que Ele não perdeu nenhuma batalha, que Ele não perdeu o controle. Pode ser que hoje é uma noite você pedir perdão para alguém, eu não sei. Pode ser que hoje é uma noite você pedir perdão primeiramente ao seu Deus, ao seu Pai, eu não sei. Mas eu te faço um convite nessa noite. Deixe de trocar as suas vestes de pecado, as suas vestes de sujeira, as suas vestes. Deixe Ele te dar um novo anel, uma nova autoridade, uma nova patente espiritual. Deixe Ele te purificar, calçar os seus pés, te limpar por completo, e fazer com que a sua vida, a sua história seja reescrita diante do Senhor. Você pode da sua voz, comece a orar, comece a chamar por Ele. E através dessa canção, ore ao Senhor, ore a Ele. Se entregue, se renda a Ele nessa noite. Tu tens liberdade nessa noite para curar os corações. Tu tens liberdade, o Espírito Santo de Deus, para tocar nessas vidas. Tu tens liberdade para renovar os teus filhos aqui nessa noite, para trazer, Senhor Jesus, uma nova unção, para trazer, Senhor Jesus, fôlego de vida sobre eles, para renovar as tuas promessas, o teu amor. Oh, Senhor. Oh, Jesus, 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 Jesus. Yes. Aleluia, aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Você pode dizer a Ele: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito. Você pode dizer: eu quero nessa noite viver, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz o coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Oh, diga a Ele: eu quero viver, Senhor. Eu quero viver. Oh, então faz, Senhor. Faz o coração arder por ti, Senhor, fazendo todo medo desaparecer. Oh, nós queremos, Senhor, eu quero. Mais uma vez em pé, vamos declarar: vem me visitar, Senhor, diga, vem me visitar. Vem sobre este lugar, Senhor, nós queremos mais. Eu quero conhecer mais. Então liga a sua voz e diga: vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero, Senhor, eu quero viver. Se esse é o seu desejo dessa noite, diga: Pai, Senhor.
viver agora. Oh, eu quero viver, diga mais uma vez. Eu quero viver. Vai, Senhor, essa noite sim, faz o coração arder. Oh, fazendo todo medo desaparecer. Aleluia, eu quero, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, minha oração nessa noite é que o Senhor possa renovar a vida dos teus filhos e filhas. Que o Senhor possa escrever uma nova história sobre cada um deles. Pai, aquele que se encontrava desanimado possa ser essa noite renovado, fortalecido. Aquele que se encontrava distante dos teus caminhos possa lhe encontrar uma vez mais. Possa experimentar, ó Deus, do teu amor, experimentar a tua graça, experimentar, ó Deus, a tua presença. Espírito Santo de Deus, renova os teus filhos, renova a chama, renova, Senhor, o primeiro amor, para que eles voltem a orar como nos primeiros dias, que eles voltem a clamar como nos primeiros dias, que eles voltem a ter paixão e fome pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, derrama sobre eles paixão pelo teu nome, a vontade de te buscar, a vontade de te adorar. Renova os teus filhos, renova as tuas filhas, e que eles não venham, ó Pai, se afastar dos teus caminhos, que eles não venham, Espírito Santo, se esfriar, mas sempre a chama do Senhor venha queimar em cada coração, venha queimar em cada família, venha queimar em cada lar, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Restaura e renova a vida dos teus filhos, para que eles venham todos os dias experimentar qual é a boa, perfeita e agradável